Se Paulo de Tarso estivesse vivo hoje, visitando igrejas contemporâneas, presenciando cultos modernos, observando o comportamento cristão atual, o que ele diria? Suas primeiras palavras não seriam de elogio, não seriam de encorajamento diplomático, não seriam de aprovação política, seriam de confrontação profética devastadora. Paulo que escreveu: "Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho." Gálatas 1:6. Paulo que declarou: "Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou?" Gálatas 3:1. Paulo que advertiu: "Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina." 2 Timóteo 4:3. O mesmo Paulo observaria a igreja moderna e reconheceria profecias cumpridas. Tempo que ele predisse quando pessoas não suportariam ensino sólido. Era que ele antecipou quando amontoariam mestres segundo próprias concupiscências. Período que ele previu de apostasia e desvio doutrinário. Paulo veria mega-igrejas e perguntaria: onde está a simplicidade? Observaria pregadores ricos e questionaria: onde está o sacrifício? Presenciaria cultos show e indagaria: onde está a reverência? Assistiria sermões motivacionais e demandaria: onde está a cruz? Igreja moderna celebraria visita de Paulo. Tentaria usar sua presença para validar práticas contemporâneas. Convidaria para palestras em grandes eventos. Ofereceria plataformas para endossos ministeriais. Mas Paulo recusaria cortesias. Rejeitaria aprovações convenientes. Confrontaria diretamente desvios observados. Repetiria a mesma ousadia que demonstrou com Pedro. Quando vi que não andavam bem direitos conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Gálatas 2:14. Paulo moderno diria à igreja moderna na presença de todos: vocês não estão andando direito conforme verdade do Evangelho. Não pouparia sentimentos. Não consideraria consequências relacionais. Não adaptaria a mensagem para agradar audiências. Priorizaria a verdade sobre diplomacia. Igreja tentaria explicar contextualizações necessárias. Paulo, hoje é diferente. Precisamos nos adaptar. Paulo, métodos mudaram. Coração permanece igual. Paulo, você não entende desafios contemporâneos. Mas Paulo responderia: o evangelho que vos tenho anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11 e 12. Evangelho não muda com épocas. Verdade não se adapta a culturas. Cristo crucificado não precisa de atualizações. Mensagem apostólica não requer modernizações. Hoje você descobrirá 7 confrontações devastadoras que Paulo faria com a igreja moderna. 7 aspectos do cristianismo contemporâneo que provocariam indignação apostólica. 7 áreas onde Paulo identificaria apostasia completa de padrões bíblicos. Prepare-se para a perspectiva profética, para a confrontação que a igreja evita, para a verdade que liderança moderna rejeita, para diagnóstico que revelará a distância abissal entre cristianismo apostólico e religião contemporânea. Porque depois que você compreender o que Paulo realmente pensaria sobre a igreja moderna, nunca mais conseguirá aceitar como normal o que se tornou padrão cristão atual. Você está pronto para a confrontação que nenhum líder moderno quer ouvir? Se Paulo fosse vivo hoje, sua primeira confrontação devastadora seria contra a pregação moderna. Onde está Cristo crucificado? Onde está arrependimento? Onde está santificação? Vocês transformaram o evangelho em autoajuda. Substituíram cruz por coroa. Trocaram sofrimento por sucesso. Paulo entraria em mega igreja contemporânea e ouviria sermão sobre seu melhor momento está chegando. Veria pastor vestindo roupas de grife, prometendo prosperidade. Presenciaria multidão aplaudindo mensagem que nunca menciona pecado.
porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo tinha foco único que pregação moderna abandonou completamente. Paulo questionaria: por que vocês nunca falam sobre pecado? Por que evitam mencionar arrependimento? Por que prometem prosperidade que eu nunca prometi? Por que transformaram Jesus em guru motivacional? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Paulo pregava Cristo que ofendia tanto religiosos quanto intelectuais. Pregação moderna agrada a todos. Paulo diria: vocês removeram o escândalo da cruz para tornar o evangelho palatável. Vocês eliminaram ofensa para multiplicar audiências. Vocês criaram Jesus, que mundo ama porque não é Jesus verdadeiro. Pregadores modernos responderiam: Paulo, precisamos contextualizar. Paulo, pessoas hoje são diferentes. Paulo, métodos antigos não funcionam. Paulo replicaria: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4. Vocês substituíram o poder do Espírito por técnicas humanas. Trocaram demonstração divina por performance teatral. Substituíram convencimento sobrenatural por manipulação psicológica. Paulo observaria pregadores usando teleprompters, consultores de comunicação, pesquisas de mercado para determinar mensagens. Ficaria horrorizado, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios 1:17. Paulo acusaria: vocês estão fazendo cruz de Cristo vã através de sabedoria de palavras. Seus métodos elaborados competem com simplicidade do Evangelho. Suas técnicas sofisticadas neutralizam o poder da mensagem. Paulo diria sobre pregação de prosperidade: supondo que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6:5. Vocês transformaram piedade em negócio lucrativo. Sobre sermões motivacionais, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. Vocês mantêm linguagem religiosa, mas removeram poder transformador. Sobre evitar tópicos difíceis, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo chegou. Vocês amontoaram mestres que coçam ouvidos. Paulo confrontaria diretamente: vocês pregam outro Jesus que não confronta pecado, outro Espírito que só abençoa, outro Evangelho que não exige sacrifício, e vocês bem o suportam porque preferem mentira confortável à verdade transformadora. Como pregação moderna responderia a Paulo? Tentaria desqualificá-lo como antiquado, culturalmente insensível, teologicamente inflexível. Mas Paulo responderia: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4. Verdade não é determinada por votação popular ou aceitação cultural. Evangelho não muda para acomodar preferências humanas. Paulo, sobre pregação moderna. Apostasia completa que transformou mensagem divina em produto comercial para consumidores religiosos. Se Paulo fosse vivo hoje, sua segunda confrontação devastadora seria contra a liderança moderna. Vocês se tornaram exatamente aquilo que eu adverti: amadores do dinheiro, soberbos, amadores dos deleites mais do que amadores de Deus. Vocês usam piedade como fonte de ganho. Paulo observaria pastores em jatos particulares e diria: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. 1 Coríntios 4:11. Vocês vivem como reis enquanto o rebanho vive como servos. Paulo veria mansões de pregadores e questionaria: quando estive convosco e tive necessidade, a ninguém fui pesado.
2 Coríntios 11, 9. Eu me sustentava para não ser fardo. Vocês se tornam fardo para viver luxuosamente. E trabalhamos fazendo o trabalho com nossas próprias mãos. 1 Coríntios 4, 12. Paulo trabalhava manualmente enquanto pregava. Líderes modernos veem trabalho secular como beneath their dignity. Paulo diria: vocês inverteram completamente modelo apostólico. Em vez de servir para liderar, lideram para serem servidos. Em vez de dar vida pelo rebanho, sugam vida do rebanho. Sobre estruturas hierárquicas complexas. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores do vosso gozo. 2 Coríntios 1, 24. Paulo rejeitava domínio autoritário que líderes modernos exercem. Antes fui branduão meio de vós, como ama que cria seus filhos. 1 Tessalonicenses 2, 7. Paulo era gentil como mãe. Líderes modernos são autoritários como ditadores. Paulo observaria culto à personalidade em torno de megapastores e ficaria indignado. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, 6. Vocês transformaram servos em ídolos. Que é, pois, Paulo, e que é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? 1 Coríntios 3, 5. Paulo se via como servo. Líderes modernos se promovem como estrelas, sobre líderes que evitam confrontação. Quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Gálatas 2:11. Paulo confrontava erro mesmo em autoridades. Líderes modernos evitam conflito para preservar relacionamentos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amadores de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 2 Timóteo 3:1-2. Paulo descrevia a liderança moderna profeticamente. Paulo diria: vocês são amadores de si mesmos, autopromovem constantemente, avarentos, acumulam riquezas através de ministério, presunçosos, reivindicam autoridade que não possuem, soberbos, se elevam acima do rebanho. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 2 Timóteo 3:5. Paulo mandaria cristãos se afastarem de líderes modernos que exemplificam essa descrição. Sobre sucessão dinástica em mega-igrejas, Paulo estabelecia líderes locais e partia. Nunca criou dinastia familiar. A este fim, também trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo. 1 Timóteo 4:10. Paulo questionaria: por que vocês constroem impérios pessoais em vez de plantar igrejas que se multiplicam? Por que criam dependência institucional em vez de formar discípulos autônomos? Líderes modernos justificariam: Paulo, organizações cresceram. Paulo, administração é complexa. Paulo, você não entende desafios contemporâneos. Paulo responderia: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20:34. Complexidade é desculpa para fugir da simplicidade apostólica. Paulo sobre liderança moderna. Apostasia que transformou servos em senhores, pastores em empresários, ministros em celebridades. Se Paulo fosse vivo hoje, sua terceira confrontação devastadora seria contra cultos modernos. Onde está a reverência? Onde está temor? Onde está a adoração em espírito e verdade? Vocês transformaram culto em entretenimento, substituíram adoração por performance, trocaram presença de Deus por produção humana. Paulo entraria em mega-igreja contemporânea durante culto e veria luzes cinematográficas, som profissional, coreografia ensaiada, multidão sendo entretida como em show secular. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Paulo questionaria onde está a adoração em espírito quando tudo depende de produção técnica. Paulo observaria
ministério de louvor, performando como banda secular, e perguntaria: o que isto tem a ver com a adoração bíblica? Por que vocês precisam de tantos artifícios humanos para encontrar Deus? E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. 1 Coríntios 2, 3. Paulo chegava às igrejas em temor e tremor. Cultos modernos eliminaram completamente reverência e temor. Paulo veria pastores fazendo piadas no púlpito e ficaria horrorizado. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Vocês transformaram casa de oração em casa de risos. Portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedoso temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29. Paulo diria: vocês removeram reverência para tornar culto amigável. Eliminaram temor para deixar pessoas confortáveis. Mas Deus continua sendo fogo consumidor. Sobre cultos focados em experiência emocional. Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, se prostrará sobre o seu rosto e adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios 14, 24, 25. Paulo esperava que a presença de Deus fosse tão real que visitantes caíssem prostrados, reconhecendo santidade divina. Cultos modernos fazem visitantes se sentirem entertained, não convicted. Paulo veria momentos de adoração cronometrados e questionaria: vocês transformaram a adoração em segmento programático? Dividem encontro com Deus em blocos de tempo? Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. Paulo valorizava a ordem, mas ordem que honrava a Deus, não que entretinha pessoas. Sobre a ausência de exposição bíblica em cultos, Paulo pregava extensivamente nas sinagogas e reuniões. Cultos modernos mal mencionam Escrituras. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Se 2 Timóteo 4, 1, 2. Paulo confrontaria: onde está a pregação da palavra? Vocês substituíram a exposição bíblica por motivação psicológica. Trocaram ensino por entretenimento. Paulo observaria pessoas saindo de cultos emocionalmente estimuladas, mas espiritualmente não transformadas, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Hebreus 4:12. Paulo sabia que transformação vem da palavra, não de estímulos emocionais. Cultos tentariam defender práticas. Paulo: precisamos alcançar jovens. Paulo: adoração evoluiu. Paulo: cultura mudou. Paulo responderia: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Vocês substituíram poder por produção. O reino opera através de transformação sobrenatural, não de manipulação emocional. Paulo sobre cultos modernos: espetáculos religiosos que entretêm carne, mas não edificam espírito. Se Paulo fosse vivo hoje, sua quarta confrontação devastadora seria contra a teologia moderna. Vocês corromperam doutrina apostólica, ensinaram outro Jesus que não existe, pregaram outro evangelho que não salva, promoveram outro espírito que não transforma. Vocês bem suportam essas falsificações, porque rejeitam a verdade. Paulo observaria seminários teológicos ensinando liberalismo, pragmatismo, relativismo e ficaria indignado. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Paulo veria professores questionando a autoridade das Escrituras e diria:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Vocês transformaram a palavra de Deus em opinião humana, reduziram revelação divina à construção cultural, substituíram "assim diz o Senhor" por "assim pensa o homem", sobre teologia da prosperidade. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. Paulo confrontaria: vocês transformaram pobreza que eu abracei em riqueza que vocês buscam. Fizeram do sofrimento que eu esperava a prosperidade que vocês prometem. Se você reconhece que teologia moderna se desviou completamente de fundamentos apostólicos, se percebe que a igreja ensina doutrinas que Paulo rejeitaria. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde defendemos teologia bíblica contra distorções contemporâneas. Ative o sininho para cada confrontação com heresias modernas. E deixe nos comentários: Paulo condenaria a teologia moderna. Sobre inclusivismo universalista, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5. Paulo era exclusivista absoluto. Paulo diria: vocês diluíram exclusividade de Cristo para acomodar pluralismo. Transformaram porta estreita em rodovia larga. Sobre evangelho social, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Evangelho é para a salvação, não apenas para a justiça social. Vocês substituíram transformação de alma por reforma de sociedade. Trocaram salvação eterna por melhoramento temporal. Sobre teologia emergente, que questiona doutrinas centrais. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando os falatórios profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6,20. Paulo ordenaria: guardem depósito doutrinário. Não negociem verdades fundamentais. Não sacrifiquem ortodoxia para ganhar aprovação cultural. Sobre relativismo moral. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5,20. Paulo citaria este verso contra a igreja que chama pecado de alternativa lifestyle. Vocês perderam capacidade de distinguir bem de mal. Confundiram amor com aprovação. Transformaram graça em licença. Professores tentariam justificar: Paulo, teologia deve evoluir. Paulo, compreensão se desenvolve. Paulo, interpretações mudam. Paulo responderia: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Se Cristo não muda, verdade sobre Cristo não muda. Vocês não estão evoluindo, estão apostatando. Paulo sobre teologia moderna. Abandono completo de fundamentos apostólicos em favor de filosofias humanas que contradizem revelação divina. Se Paulo fosse vivo hoje, sua quinta confrontação devastadora seria contra movimentos modernos. Vocês criaram movimentos que eu nunca autorizei, inventaram unções que não existem, promoveram revelações que contradizem escrituras. Vocês transformaram simplicidade apostólica em circo pentecostal. Paulo observaria movimento de prosperidade e diria: supondo que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6,5. Vocês transformaram fé em fórmula para enriquecimento. Paulo veria homens de Deus prometendo milagres financeiros, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. 1 Timóteo 6,10. Vocês usam o nome de Jesus para satisfazer ganância humana. Sobre movimento de batalha espiritual extrema. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Efésios 6:12. Paulo ensinou guerra espiritual
mas não um teatro exorcístico que movimentos promovem. Paulo questionaria: por que vocês transformaram guerra espiritual em entretenimento religioso? Por que fazem show de expulsão de demônios? Sobre movimento profético moderno, e o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 1 Coríntios 14:32. Paulo estabeleceu ordem profética que movimentos modernos violam constantemente. Paulo observaria profetas dando palavras contraditórias e diria: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. Profecia edifica, não confunde. Vocês transformaram profecia bíblica em adivinhação cristianizada. Usam linguagem espiritual para manipular emoções humanas. Sobre movimento de cura divina comercializada: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Paulo confrontaria: de graça recebestes, de graça dai. Vocês comercializam dons gratuitos, cobram pelo que Deus oferece gratuitamente. Sobre movimentos que promovem novas revelações: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Vocês estão sempre buscando algo novo em vez de aprofundar no que já foi revelado. Preferem novidade à fidelidade. Sobre movimento de sinais e maravilhas sem transformação de caráter. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:2. Paulo diria: vocês buscam manifestações sem transformação. Querem poder sem caráter. Desejam sinais sem santidade. Movimentos responderiam: Paulo, Deus está fazendo coisas novas. Paulo, não limite o Espírito. Paulo, você não entende mover de Deus. Paulo replicaria: mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13:10. Temos escrituras completas. Não precisamos de revelações que as contradizem. Examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Paulo mandava examinar tudo pelas Escrituras. Movimentos modernos desencorajam o exame crítico. Paulo sobre movimentos modernos. Distorções que prometem atalhos espirituais para evitar disciplina de crescimento em santidade. Se Paulo fosse vivo hoje, sua sexta confrontação devastadora seria contra cristianismo cultural. Vocês transformaram fé em tradição. Substituíram relacionamento por religiosidade. Trocaram transformação por conformismo. Vocês têm aparência de piedade, mas negam poder que transforma vidas. Paulo observaria cristãos nominais que frequentam igreja por tradição familiar e diria: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Muitos de vocês nunca foram genuinamente convertidos. Paulo veria cristãos vivendo exatamente como o mundo e questionaria: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Vocês se conformaram com o mundo que deveriam transformar. Abraçaram cultura que deveriam confrontar. Sobre cristãos que só aparecem em ocasiões especiais, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Hebreus 10:25. Paulo valorizava a comunhão consistente, não participação esporádica. Vocês tratam a igreja como evento social, não como família espiritual. Participam quando conveniente, não por compromisso. Sobre cristãos que evitam compromisso sério. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Lucas 9:23. Paulo confrontaria: onde está a negação própria? Onde está a cruz diária?
Vocês querem Jesus sem custo, salvação sem sacrifício. Sobre cristianismo politizado. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Paulo mantinha foco espiritual enquanto o cristianismo moderno se perde em agendas políticas. Vocês confundiram o reino de Deus com partidos políticos. Transformaram o evangelho em plataforma ideológica. Sobre cristãos que só buscam Deus em crises. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Paulo promovia relacionamento constante, não religião de emergência. Vocês tratam Deus como bombeiro espiritual. Só chamam quando há fogo. Mas relacionamento genuíno é cotidiano, não ocasional. Sobre cristianismo que evita desconforto. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Paulo esperava perseguição. Cristãos modernos esperam popularidade. Vocês querem cristianismo que não incomoda ninguém. Mas fé autêntica sempre cria conflito com o sistema mundial. Paulo observaria cristãos defendendo práticas que a Escritura condena. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Vocês inverteram valores bíblicos para acomodar preferências culturais. Cristianismo cultural responderia: Paulo, tempos mudaram. Paulo, precisamos ser relevantes. Paulo, não podemos ser fundamentalistas. Paulo replicaria: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. Vocês são cidadãos do céu, não devem se conformar com terra, porque a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. Paulo mantinha a perspectiva eterna. Cristianismo cultural se preocupa apenas com o temporal. Paulo sobre cristianismo cultural. Religiosidade externa que não produz transformação interna, tradição sem poder, forma sem substância. Se Paulo fosse vivo hoje, seu diagnóstico final sobre a igreja moderna seria devastadoramente claro. Vocês cumpriram exatamente as profecias que escrevi sobre a apostasia dos últimos tempos. Tornaram-se aquilo que eu adverti que aconteceria. A igreja que eu plantei não existe mais. Vocês criaram religião que eu não reconheço. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Paulo identificaria a igreja moderna como cumprimento desta profecia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amadores de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3:1-2. Paulo diria: vocês são amadores de si mesmos. Todo o ministério moderno é autopromoção. Avarentos transformaram fé em negócio. Presunçosos reivindicam autoridade que não possuem. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3:3-4. Vocês se tornaram mais amigos dos deleites do que de Deus. Preferem conforto a compromisso, prazer a piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:5. Paulo veria a igreja moderna como exemplo perfeito desta descrição. Mantém linguagem religiosa, mas nega poder transformador. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Paulo reconheceria que esse tempo chegou. Igreja moderna rejeita ensino sólido, mas, pelos seus próprios desejos, rodearão de mestres que lhes cossem os ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Megapastores modernos são exatamente esses mestres que coçam ouvidos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4:4.
Igreja moderna, preferir storytelling motivacional à exposição bíblica. Paulo concluiria: a apostasia que profetizei está completa. Vocês têm igreja sem Cristo, pregação sem cruz, fé sem transformação, líderes sem sacrifício. Mas tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. 2 Timóteo 3,14. Paulo aconselharia remanente fiel a permanecer na verdade apostólica. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. 2 Timóteo 4:1-2. Paulo desafiaria: voltem às Escrituras, preguem a palavra, restaurem simplicidade apostólica, abandonem complexidade religiosa que criaram. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Paulo demandaria retorno ao padrão apostólico de ministério. Se esta análise devastadora de Paulo sobre a igreja moderna te convenceu de que o cristianismo se desviou completamente, se reconheces necessidade urgente de retorno aos fundamentos apostólicos, deixa nos comentários: Paulo está certo sobre a igreja moderna. Compartilha esta confrontação com líderes que precisam ouvir verdade. E fica conosco nas cartas de Paulo, onde defendemos padrão bíblico contra a apostasia contemporânea. Igreja moderna tentaria desqualificar Paulo. Ele é antiquado, não entende contexto atual, é muito rigoroso. Mas Paulo responderia: a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2:9. Verdade não envelhece. Evangelho não precisa de atualizações. Padrão apostólico é eterno. Paulo não seria diplomático com a igreja moderna. Seria profético. Não ofereceria encorajamento barato. Exigiria arrependimento radical. Não tentaria reformar sistema corrompido. Chamaria remnant para sair e voltar à simplicidade apostólica. Igreja moderna rejeitaria Paulo como rejeitou na época. Mas verdade permanece. Padrão que ele estabeleceu é único modelo bíblico para cristianismo autêntico. A pergunta não é se a igreja moderna aceitaria Paulo. A pergunta é: você aceitará diagnóstico de Paulo sobre o estado atual do cristianismo? Paulo está morto fisicamente, mas suas palavras permanecem vivas para confrontar a apostasia de qualquer época. Se Paulo fosse vivo hoje, não seria convidado para conferências. Seria cancelado por dizer verdades que a igreja não quer ouvir. Mas verdade não depende de aceitação. Palavra de Paulo permanece para julgar a igreja que abandonou seus fundamentos. O diagnóstico está feito. A confrontação está completa. A escolha é sua: igreja moderna ou padrão apostólico de Paulo?